Bom, então, boa noite para todos. E hoje nós vamos em torno do avesso da psicanálise, que é o seminário, o livro 17, e um pouco inspirados no capítulo 11, nós vamos falar, demos um título, mas nem sempre os títulos representam aquilo que a gente vai dizer, mas espero que represente, né? O cogito sum e a tragédia dos afetos, né? Então, vejam vocês que os afetos são emoções. Os afetos são emoções e temos a razão, o cogito cartesiano. Então, esse seminário ele vai sempre andar em torno, como par orientador do nosso pensamento, do pensamento de todos, vai ser o cogito como representando a razão, né? Então nós temos o cogito, a razão, nós temos a Vernunft, que é a razão no alemão kantiano, temos a razão no grego antigo, que é o logos, que era assim que era nomeada a razão superior do sujeito humano, né? E temos também outras nomeações para a razão, que é ration em latim, né? Que na verdade a palavra razão em latim representa a medida certa das coisas. E quando tratamos de cogito e de afetos, nós sempre estamos procurando a medida certa das coisas. Aqui vamos dizer, o cabeçalho original do capítulo 11 do avesso da psicanálise, porque Lacan realmente ele não coloca no avesso a psicanálise, mas coloca os seus alunos, os seus leitores, os psicanalistas que seguem a escola lacaniana, né? A linha lacaniana. Então, na verdade, aqui nós temos l'estilon de la letosphère, né? Os sucos da letosfera, que é o primeiro slide. D'affect il y a que non. O afeto só existe um, ele diz que só existe um afeto. E temos o objeto A e o cogito, é outro tópico que ele aborda. Science e perception, a ciência e a percepção, que eu não tive tempo de entrar nesse assunto hoje. E la multiplication de Latouze, a multiplicação das Latuzas, que é um conceito lacaniano que hoje nós vamos abordar, porque é um conceito que tem muita importância na clínica psicanalítica, no exercício da prática psicanalítica, né? As Latuzas de Lacan, as Latuzas. Esse é um tema, é um conceito que nós nunca abordamos e que ele aparece nesse capítulo 11 e nós não vamos falar tudo dele, mas no próximo seminário nós podemos nos aprofundar nessa questão das Latuzas, né? O cogito e a estrutura euclidiana. Quando eu falo de estrutura euclidiana, eu estou falando do matemático, do geômetra Euclides, né? O cogito cartesiano, o que é? É um fenômeno, é o maior fenômeno da razão, do campo da razão, que veio a ser nomeada pura por Kant. A crítica da razão pura em Kant. Ele tem as três críticas, mas a mais importante é a crítica da razão pura, em que ele resolveu elevar a razão a um nível alto no pensamento filosófico, né? René Descartes interpretava o cogito também como razão. Ele dizia, não se usa o eu, cogito ergo sum. Eu penso, logo eu existo. Esta é a grande afirmação cartesiana que quase lhe valeu, não sei como, que lhe valeu uma perseguição da Igreja Católica. Ele morreu em 1649 na Suécia
e ele foi para a Holanda, para que era uma república mais liberal, a Holanda não era dominada pelo papado, e onde ele pôde se expressar com mais liberdade. E acho que foi da Holanda que ele foi para a Suécia, dar aulas para a rainha Cristina da Suécia, e lá ele teve uma pneumonia e faleceu, né? Então ele colocava o cogito, quer dizer, eu cogito, eu existo, eu sou. Então são dois eus, né? Um eu que pensa e um eu que é, do ponto de vista da subjetividade ou do espírito subjetivo, né? Tanto que ele escreveu, quer dizer, além dessa questão dele elevar a questão da razão, como a gente vem comentando, a razão que permite com que o sujeito, no seu espírito subjetivo, possa ter o seu autogoverno, né? Porque a razão, ela tem a mesma estrutura da matemática, é neutra, né? Agora os afetos são às vezes bons, mas às vezes terríveis e destrutivos, né? Então vejam vocês, ele elevou a razão a um nível muito alto, né? Mas o Heidegger, ele disse uma coisa que me impressionou. Heidegger chegou a dizer que a questão do cogito, né? Alguns falam cogito, né? Do cogito, já vinha sendo preparada, vamos dizer, há séculos e séculos, né? Antes de que René Descartes viesse com essa afirmação, né? Agora, o René Descartes pensava no cogito como a razão, mas ele pensava nas paixões. As paixões que são os afetos, que vêm do grego patos. Patos em grego quer dizer dor, sofrimento, doença, né? E que para o latim virou passion, para as línguas ocidentais virou paixão, passion, a mesma palavra, né? E ele escreveu um livro, o René Descartes, Les Passions de l'âme, as paixões da alma, onde ele aborda a questão dos afetos, né? E ele, acho que, eu não sei se o número está exato, mas em torno de 60 afetos, como amor, ira, ódio, inveja e vai para aí afora, né? Agora, Lacan, no avesso da psicanálise, ele tenta nos complicar, dizendo que só há um afeto. Ele diz, afeto só há um. Não seriam tantos afetos, tal qual foram nomeados por René Descartes no seu livro As Paixões da Alma. Então Lacan chega a dizer, afeto só um, né? E vamos ver se nós conseguimos entender, interpretar Lacan, porque ele diz que o afeto só há um. E nós sabemos que essa questão dos afetos vem sendo estudada desde a Grécia Clássica. Aristóteles, se não me engano, eu acho que é na Ética a Nicômaco, em que ele fala da virtude, que é o caminho do meio, a arete, em grego, a excelência, a virtude, a arete, e ele coloca à direita os afetos maus e à esquerda os afetos ruins, né? Então Aristóteles já trabalhava com a ideia de uma multiplicidade de afetos bons e afetos ruins. Agora Lacan vem no avesso da psicanálise e diz, não, só há um afeto. Como é que nós vamos sair dessa afirmação lacaniana? E ele não explica porque que só há um afeto. Ele não chega a dizer, não, há um afeto por isso, por isso, por isso, por isso. Não, ele não chega a dizer. Voltando ao caráter matemático do cogito. O cogito também tem uma relação intelectual com a geometria euclidiana. Porque a matemática, ela não nos gera emoções quando nós fazemos uma operação matemática. Se eu somar 3 vezes,
Inclusive eu tenho algumas operações matemáticas que eu não coloquei no seminário de hoje, mas se eu somar alguns números, eu não vou ser afetado de nenhuma forma. Eu não vou ser afetado como alguém é afetado quando é portador de um transtorno do espectro bipolar e tem um quadro de depressão ou de melancolia grave, né? Melancolia grave ou alternado com um quadro de mania. Então vejam vocês, o cogito mantém uma relação intelectual com a geometria euclidiana. Quer dizer, a razão ela é neutra, ela é pura, ela não gera afetos, ela não gera emoções, a razão. Eu estou dizendo a razão no sentido kantiano, eu estou dizendo a razão no sentido dos filósofos. Eu não estou dizendo a razão no sentido do falatório do mundo. Eu estou com a razão. Não, não é isso. É a razão no sentido filosófico, no sentido epistemológico. É a razão no sentido da estrutura do sujeito humano como um ente pensante. Cogito ergo sum. Penso, logo sou. Ou existo, pode ser. Alguns traduzem como o sum como existo, né? Havendo dois eus. O que cogita, o que pensa, o que trabalha com a razão e o que assume a função de sujeito. É essa a colocação cartesiana. Mas René Descartes não deu conta de unir o primeiro eu do cogito com o segundo eu do sum. Ele não deu conta de fazer essa conexão. Criou-se um buraco e finalmente, então, ele acaba colocando a figura de Deus como sendo o que faria a ligação entre o eu que cogita e o eu que tem o ser ou que tem o sujeito, né? Então ele coloca a figura de Deus. Não sei se porque ele entrou numa dúvida radical, numa dubitalidade incalculável. Parece que ficou 30 dias fechado num chalé, pensando, né, na sua dúvida radical, e conclui que ele pensa, portanto ele existe, né? Ele não podia duvidar de coisas que ele já duvidou, ele já havia duvidado e que conseguiu esclarecer na sua estrutura de pensamento. O que está além do cogito é o patos do sujeito. Além da razão cogitante, essa razão que a Hannah Arendt cita muito, que Heidegger cita, que Kant cita, né? Esses pensadores citam a razão como sendo alguma coisa superior. A palavra razão quer dizer a medida certa das coisas. E para existirmos no mundo, nós temos que trabalhar com medida certa das coisas humanas, né? Das coisas humanas. Eu invocaria o Hegel, um grande filósofo do idealismo alemão, em que ele fala de 3 espíritos fundamentais. Espírito é o psiquismo. O espírito subjetivo em que a verdade, ou a aletheia, que eu prefiro utilizar a palavra aletheia para representar a verdade, a aletheia, ou a aletheia, ela é subjetiva, no espírito subjetivo. Ele representa o sujeito e a sua própria realidade, ou dizer a própria verdade, o espírito subjetivo. E é com esse espírito subjetivo hegeliano que nós analistas trabalhamos o tempo todo. E temos o segundo, que é o espírito objetivo, que é uma descrição entre várias pessoas de alguma coisa que poderia ter relação com a aletheia ou com a verdade, né? É uma descrição. E temos o terceiro elemento, que é o espírito absoluto, que seriam coisas que nós não daríamos conta de explicar, como Deus, o Estado, o universo e etc. A origem do universo no espírito absoluto nós não teríamos meios de explicar. O que está além do cogito é o patos do sujeito. Patos como sendo os afetos.
que complica a situação do homem como ser no mundo? Os afetos. Nós percebemos que nas psicopatologias, na psicanálise, nós tivemos como último seminário a melancolia, que nós sabemos que alterna a melancolia grave, psicótica, que alterna com a mania, que é também uma estrutura psicótica. Nós sabemos que o sofrimento do sujeito é muito maior nas patologias onde existem grandes afetos, grandes sensações sensitivas que afetam todo o corpo, toda a estrutura do sujeito, seja a estrutura neural, né, que são os nervos, o cérebro, né, a estrutura mental, que é o funcionamento entre os neurônios, e a estrutura psíquica, que é alguma coisa da esfera, a estrutura psíquica, que é alguma coisa da esfera antropológica, da civilização, da nossa cultura. O psiquismo, ele tem uma origem da cultura, ele tem uma relação com o outro, o grande outro, né? Nós sabemos que o bebê, quando nasce, ele não tem sujeito, ele não tem mundo, e o grande outro, que é o outro materno, é quem vai criar um idiolês, uma língua especial chamada Lalang, e vai aos poucos criando o mundo, né? E a Melanie Klein, que nós colocamos a foto dela no convite, é uma psicanalista de grande renome, de grande competência, em que ela coloca a representação do sujeito, a representação psíquica do sujeito de um bebê dos 4 aos 6 primeiros meses de vida, né? Ela coloca que o bebê não tem mundo, ele concorda com Lacan, concorda com outros psicanalistas da escola francesa, ela concorda, né? Então, há o terror sem nome, existe a fantasia de que o seio é bom, ora o seio é mau, o seio vira um monstro, o terror sem nome, a pulsão de morte poderosa, né? E que o Dr. Bion, um psicanalista inglês, chegou a chamar o bebê de bebê psicótico, né? Ele chamou o bebê de psicótico. Mas a vida do bebê é complexíssima. O bebê chora de 3 em 3 horas porque ele quer realmente o seio. Mas ele chora em outros momentos por todas essas fantasias perigosas que passam na mente dele. Então o bebê pode chorar de 3 em 3 horas, mas pode chorar de 2 em 2 horas, ou pode chorar mais. É necessário que a mãe solte a voz, fale com esse bebê, para que ele possa aos poucos consolidar a mãe com esse mundo Lalang, né? Que possa consolidar. Uma mãe não estruturada falicamente, apoiada pelo seu falo, obviamente ela pode não ter a estrutura, a energia, a estrutura amorosa para criar esse mundo para o bebê. O bebê nasce uma vez, fisicamente, e vai nascer outra vez nesse trabalho que a mãe vai fazer. Ela precisa de um apoio na retaguarda, especialmente quando se trata, na retaguarda está o seu parceiro, o seu marido, né, o pai da criança, e que isso faria compor uma trilogia fálica, em que o pai seria o mestre fálico, né, que realmente iria ajudar a mãe neste trabalho de vivenciar e de criar um mundo para a criança, né? Então vejam vocês, o que está além do cogito é o patos do sujeito, que complica a situação do homem como ser no mundo. Nós sabemos que o patos, esses afetos, é aquilo que complica mais do que os delírios, mais do que as alucinações as mais variadas. Esses afetos são mais patogênicos, geram mais sofrimento no sujeito. Quando nós
estamos estudando a psicopatologia do ponto de vista da psicanálise ou do ponto de vista da psiquiatria. E nós gostaríamos, no ano que vem, sendo possível, criar um curso de psicopatologia psicanalítica, né? Para que nós possamos criar um paralelo entre a nomenclatura da psiquiatria e a nomenclatura da psicanálise, né? Nós temos uma nomenclatura para as psicopatologias e a psiquiatria já tem uma outra nomenclatura. D'affect il n'y a que non. Do afeto só há um. Aí Lacan diz que só há um afeto. Aqui nós estamos entrando no avesso lacaniano. Lacan, com essa visão do avesso da psicanálise, afirma existir apenas um afeto. Ele não explica, mas nós temos que chegar lá com alguma compreensão ao término desse seminário. O pensamento, ele diz, o pensamento não é uma categoria. Claro que nós podemos ter pensamentos estritamente governados pela razão, pela Vernunft, pelo Logos, e podemos ter pensamentos não governados pela razão. Isso sim. Então o pensamento não é uma categoria. Nós temos vários modelos de pensamento, né? Quase diria que é um afeto. Lacan diz que quase diria que o pensamento é um afeto. Mas o pensamento não é um afeto. Nós não podemos, não é um afeto. Ele pode estar impregnado de afetos. Ele pode estar num mix com os afetos, numa mistura com os afetos. Mas ele não é um afeto, o pensamento, né? É de se pensar que Lacan quer misturar o cogito e o afeto objetal. O afeto que avança sobre o sujeito, tanto no seu pensamento, como na sua estrutura corporal, e o sujeito sofre, né? Como ocorre na clínica, é muito comum a gente ver na clínica, como foi a apresentação da melancolia e da mania como sendo partes de uma estrutura do transtorno bipolar, né? É de se pensar que Lacan quer misturar o cogito e o afeto objetal, o afeto do sujeito, como ocorre na clínica. Um bom exemplo é a melancolia. O melancólico tem um discurso em que não separa a razão da paixão. Ele não dá conta de separar a razão, o que é pensamento, vamos dizer, que tem uma conexão próxima com a razão, da paixão, que é o pathos, que são os afetos doentios, né? Mas os afetos são iguais, eles aumentam de intensidade, a variação deles são de intensidade, né? O Aristóteles, ele falava em coragem como uma virtude, uma arete, a coragem. A temeridade como um excesso, né? E a covardia como uma falta de coragem. E a temeridade como um excesso de coragem. Então, Aristóteles dizia que o ideal do sujeito humano era caminhar no caminho do meio, que ele chamava de mesotes ou arete, a excelência humana. Nem o exagero do afeto, sim o meio, que seria a virtude, e nem a falta do afeto, a covardia, a temeridade e no meio a coragem, né? Se eu não me engano, isso está bem estudado na Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Uma ajuda de do Dr. Bion. Dr. Bion, psicanalista britânico da escola kleiniana, mas mais independente. Ele é independente de Melanie Klein, foi independente, né? E ele dizia uma coisa importante. Isto é útil na clínica analítica, na nossa prática. Que a máquina de pensar os pensamentos, essa máquina de pensar os pensamentos é a razão, né? Deve ser usada para pensar os afetos.
Então a máquina de pensar os pensamentos deve ser usada para pensar os afetos. E na análise, se o analisando compreender isto, aos poucos ele vai administrando numa espécie de autogoverno os afetos que lhe aparecem, né? Eu tenho pacientes que utilizam esse princípio para administrar os afetos e substituí-los por pensamentos agradáveis, por pensamentos razoáveis e etc, né? Então vejam vocês, nesse caso, afetos podem ser transformados em pensamento puro ou razão. Essa máquina de pensar os pensamentos também deve pensar os afetos, né? Isso é um conceito do Dr. Bill, né? Isso ocorria no setting psicanalítico do analista britânico acima. Ele utilizava muito esse princípio para orientar a sua prática psicanalítica na Inglaterra, no seu setting, né? Agora, voltando a Lacan, por que ele diz que só há um afeto? Só um afeto. Nós teríamos que pensar que os afetos não vêm do nada. Que os afetos, eles são derivados das pulsões, da pulsão de vida e da pulsão de morte. O Freud e o Lacan concordavam que a pulsão de vida, o Lebenstrieb, e a pulsão de morte, o Todestrieb, andavam trançadas, intrincadas uma na outra. Então, a visão do avesso da psicanálise é que estes afetos são derivados da pulsão. São conteúdos que se desprendem da pulsão, no momento em que o sujeito está vivenciando uma psicopatologia, que ele está vivenciando um pathos, né? É importante colocar isso. Nesse caso, afetos podem ser transformados em pensamento ou razão, eu já disse isso. Isso, eu já falei que o Dr. Bill utilizava esse princípio na sua clínica analítica. A máquina de pensar os pensamentos também deve ser usada para pensar os afetos, que é aquilo que mais gera sofrimento e mal-estar no sujeito, que são os afetos, mais do que as alucinações e do que os delírios. Heidegger, um cogito. Eu disse alguma coisa anterior parecida, mas não há problema em repetir. Heidegger refletia e dizia que o cogito vinha sendo estruturado há séculos. Nós sabemos que a partir de Platão, a partir depois que era aluno de Sócrates, a filosofia grega se desenvolveu com grande intensidade, né? E ela passou a entender e a estudar os aspectos psíquicos do sujeito humano, né? Porque a filosofia pré-socrática era uma filosofia mais cosmológica. Eles estudavam os fenômenos naturais. Agora, a filosofia pós-socrática, ou a partir de Platão, passou a estudar o sujeito humano, como se fosse uma psicologia, né? Como se fosse uma psicologia. Platão lança a ideia essencial que cada sujeito representa na sua materialidade, né? A questão da ideia. Então, uma filosofia cada vez mais sofisticada foi se desenvolvendo na Grécia. Aristóteles, em sua busca da arete é uma palavra grega muito interessante, significa excelência humana, a virtude que eu citei, que está na Ética a Nicômaco, né? Discriminava a razão das emoções. Razão é aquilo que tem parentesco com a matemática de Euclides, com a matemática de Pitágoras, ao lidar com números. Eu lido com números, eu somo, mas eu não sinto nada. Mas quando eu lido com afetos, eu posso sentir determinados sintomas quando nós lidamos com afetos, né? Então, ele discriminava Aristóteles. A razão é uma coisa, a emoção é outra. E como eu disse,
A virtude é a arete, o caminho do meio, mesotes. O excesso é um problema e a falta é um problema. E eu exemplifiquei o caso clínico da coragem, que era muito importante para os gregos, porque eles viviam em guerra permanente com aqueles vizinhos, principalmente os persas. O teatro grego como espaço do afeto. Sim, nós sabemos que os gregos queriam se livrar dos afetos. A questão do eros, né, eu já citei isso, o amor entre os gregos. Eles recomendavam que não se deveria amar demais, que o amor deveria estar, seja o amor do erasta pelo herômeno, do herômeno pelo erasta, do amor de um homem por uma mulher, enfim, porque a palavra homossexualidade não existia na Grécia, nem heterossexualidade, foi criada pela psiquiatria alemã do século XIX. Havia erastas e herômenos. Então não deveria perder a noção da racionalidade, do logos, da razão, numa relação amorosa, seja entre homens, seja entre homem e mulher, seja entre uma mulher com outra mulher. Tivemos o caso famoso da poetisa Safo. Então o amor tinha que ser equilibrado pelo elemento racional, pela razão superior, né? Então vejam vocês, da liturgia dionisíaca religiosa à tragédia grega. Dionísio, o deus do vinho, o deus da tragédia, o deus do vinho, e que finalmente houve uma evolução para o teatro grego, que veio se chamar tragédia. Tragos quer dizer bode, significa a palavra bode, porque Dionísio tinha uma representação, era representado pela cabeça de um bode, né? Então vejam vocês, a tragédia grega passa de liturgia religiosa para o teatro. Aristóteles dizia, toda vez que assisto uma tragédia, eu sinto que fiz uma catarse em mim mesmo. Eu me limpei de todos os afetos ruins que eu tinha em mim. Isso dizia Aristóteles. Era um espaço em que os gregos tentavam se livrar de seus afetos ruins, né? A trilogia, mesmo os bons, deveriam estar sob absoluto controle da razão. A trilogia tebana de Sófocles é interessante para a psicanálise, né? Nós temos essa trilogia tebana, são 3 tragédias. A primeira é Édipo Rei, de onde surgiu o mestre Édipo não castrado, e finalmente Freud lançou a teoria do mestre Édipo castrado, a partir de sua própria psicanálise. A trilogia tebana de Sófocles, Édipo Rei, depois tivemos Édipo em Colono e depois tivemos Antígona. São as 3 grandes tragédias de Sófocles que ficaram, né, para a posteridade e que podemos ler e que podemos estudar. Então essa trilogia tebana cultua o rito teatral em busca da razão. Porque a tragédia ela era apresentada pelo herói, havia um coro que conversava com o herói, tentando colocá-lo no caminho dos bons afetos, no caminho do bem, tá certo? Havia um diálogo do herói de Édipo, em Édipo Rei, há um diálogo entre Édipo Rei e o coro. O coro fala, o coro dá conselhos, né? A missa católica, a missa cristã tem uma derivação muito parecida com a estrutura da tragédia grega. Parece que se inspiraram em tempos remotos para criar a liturgia católica, a liturgia cristã. Toda a psicanálise clínica caminha em busca da arete, do equilíbrio e da razão.
Esse é o objetivo da psicanálise clínica, fazendo uma limpeza do patos, dos afetos ruins e equilibrando os afetos bons, colocando-os sob o governo da razão, sob o autogoverno. É importante que os nossos pacientes desenvolvam essa razão autogovernativa, que possa governar o seu próprio sujeito. Isso é bastante importante. O terror dos afetos infantis. Eu falei um pouco aqui, já falei de Melanie Klein, sabemos que o mundo da Lalang não tem mundo, né? Quando o bebê nasce, ele não tem mundo. E Lalang foi lançada por François Dolto e Lacan, esse termo, né? Melanie Klein explica o nascimento do mundo para o ínfâs, ao nascimento físico e o nascimento do mundo, o segundo nascimento, como eu já falei. Posição esquizoparanoide, fusão com o objeto materno, seio bom, seio mau, mãe boa, mãe má, terror sem nome, o pavor da morte e outros afetos terrificantes. Nós falamos dos choros do bebê ao recém-nascido, né? Choro pelo seio, pela fome e o choro por outros motivos, que são esses aqui, que são essas fantasias que Melanie Klein descreve e que levou o Dr. Bio até a chamar o bebê kleiniano de um bebê psicótico, né? Mas não é bem isso, não é bem isso. A Lalang, que é o idiolês, transita entre a mãe e o bebê. O pai está atrás, como figura fálica, apoiando a mãe. Mas o bebê não se comunica com o pai até os 4, 6 meses. O pai não existe. Eu tive conversas já com pais que se sentiram chateados porque os bebês não davam bola para eles. Mas eles compreenderam que até o 4º, 6º mês, ele fica por trás como uma figura fálica e potente, como um mestre castrado que apoia a sua parceira, a mãe daquele bebê. A partir dos 4, 6 meses, do 4º mês, o bebê já percebe que há um terceiro nessa jogada que vem ser chamada da teatralidade edipiana ou a jogada edipiana, né? Então a Lalang, idiolês, entre a mãe e o bebê, transita entre o sujeito materno e o que está nascendo. São 2 nascimentos, um físico e um nascimento de sujeito, que começa com essa Lalang lacaniana. O rio Lete e o esquecimento do sujeito. Agora nós vamos falar sobre o esquecimento. Eu não vou abordar todos os temas daquele seminário, que é rico em tópicos, né? Já falamos em seminários anteriores sobre o Lete. Lete, em grego, quer dizer esquecimento. E havia o rio Lete, na religião grega antiga, em que as pessoas, os mortos, os espíritos, se banhavam no rio Lete para esquecer a vida terrena e ficar livre para começar uma nova vida, né? Então, a palavra Lete é da religião grega antiga, o rio do esquecimento, Lete, esquecimento. Daí vem a palavra latusa, a palavra, o conceito criado por Lacan, o esquecimento. Latusa eu vou falar mais na frente. Estamos, os sujeitos contemporâneos, nos banhando no Lete, em total esquecimento do sujeito que a psicanálise tenta recuperar. O mundo contemporâneo está se banhando no Lete e entrando em esquecimento do seu próprio sujeito. Uma pessoa, analisando o meu há bem pouco, me disse que as pessoas têm medo, têm um pavor de se analisar, o pavor de entrar no seu espírito subjetivo e de se conhecer, e os problemas que estão ali, porque os grandes outros, materno e paterno, ou outros que ocupam essas metáforas, não são perfeitos na estruturação do sujeito. E muitos problemas aparecerão. E é importante que o sujeito tenha a coragem, de um dado momento, os próprios pais, quando percebem alguma coisa nas crianças,
levá-los ao analista para resolver os problemas. Mas tudo, agora, é claro que o pai que faz análise, a mãe que faz análise e tem um bebê recém-nascido, vai realmente, com a orientação do seu analista, desenvolver essa criança de uma maneira absolutamente saudável, né? Eu já citei anteriormente, Hegel fala em 3 espíritos: o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o absoluto. Nós já comentamos anteriormente. A invasão do mundo pela Latusa. Lacan lança um conceito novo. Latusa vem de lete, da palavra lete, esquecimento, né? O capitalismo criou uma série de latusas. O capitalismo, isso vem... Karl Marx já abordava essas questões. Criou uma série de latusas, de gadgets, para que o sujeito não faça conexão com sua castração e o seu Édipo. O capitalismo oferece objetos de toda a natureza para que o sujeito não volte à sua subjetividade, para que ele fique estranho de si mesmo com essa latusa, que é, na verdade, o esquecimento de si mesmo, o esquecimento total da sua estrutura interior, e que passa na frente das vitrines e vê objetos que emitem a voz humana e diz, esses objetos, seja o meu possuidor. Agora, o analista pode ser uma latusa, mas o analista é uma latusa anti-latusa, porque ele quer tirar o sujeito do esquecimento da latusa, quer tirar o sujeito dessa paranoia do sistema capitalista, que quer oferecer objetos para preencher todos os espaços do sujeito com objetos materialistas, com objetos financeiros e de outras naturezas, né? Então a latusa, latus em francês, está escrito aqui em língua francesa, enquanto o conceito lacaniano tem origem no lete, da palavra lete, o esquecimento, em grego. E é tudo aquilo que anula o espírito subjetivo. A latusa anula o espírito subjetivo. As latusas estão nas vitrines, como eu citei, e em inumeráveis lugares, não dando chance ao aparecimento do sujeito, o sujeito da falta ser ou o sujeito do inconsciente. É a primeira vez que nós temos contato com esse conceito lacaniano e que nós vamos abordar depois com mais profundidade. As latusas emitem vozes aos humanos implorando para que estes sejam seus possuidores. E Lacan fala de consumismo, Lacan fala de materialismo, ele fala de marxismo nesse capítulo 11 do Avesso da Psicanálise. Lacan não era um ultradireitista, mas era um homem liberal, e ele utilizava o pensamento marxista quando ele precisava, nos estudos da psicanálise, né? Para concluir, a latusa é tudo aquilo que afasta o sujeito de seu ser. Um psicanalista pode afastar o sujeito do seu ser, dependendo do estilo com que esse psicanalista trabalha, da sua competência e de sua reserva teórica. Todo analista tem uma reserva teórica que vem em seu socorro quando ele precisa de compreender melhor o sujeito daquela sessão. Então a latusa é tudo aquilo que afasta o sujeito de seu ser e promove o abandono de si mesmo. Isso é uma latusa. Também a latusa é os objetos do capitalismo, clamando por possuidores alienados de si mesmos. Estamos repetindo aquilo que nós falamos anteriormente, não é?
Agora Lacan fala, vamos ver aqui, Lacan fala, a letosfera, a leto vem de aletheia, né, que seria o mundo da verdade, como sendo um desencobrimento no sentido grego. Porque a verdade no sentido das cívitas, da civilização romana, era uma coincidência do objeto, do conceito com o objeto. Agora, a verdade no sentido grego, aletheia, era o desencobrimento gradual daquele objeto para chegar ao seu conceito, não é? Então a letosfera tem origem na palavra aletheia, que é verdade em grego. A letosfera é bonito dizer. Isso porque supomos o que chamei de verdade formalizada. Já tem suficiente status de verdade no nível onde ela opera, onde ela o percebe. Mas no nível do operado, o que deambula, a verdade não é de modo algum desvelada. A prova disto é que a voz humana, com seu efeito de sustentar-lhes o períneo, né? O períneo é um órgão que está bem embaixo. Perdão? Não entendi? Liga pra lá. Ah, eu tô... Não está aparecendo você, aparecendo só a orelha. Ah, só a orelha, tá. Ok, obrigado, hein. A prova disto é que a voz humana, em seu efeito de sustentar-lhes o períneo, né? Se posso me exprimir assim, não desvela de modo algum sua verdade. Nomearemos isto com a ajuda de aoristo. Aoristo é uma palavra que vem do sânscrito e do grego arcaico, né? Que quer dizer aquilo que foi esquecido. Seria uma posição, nós não temos certeza sobre a origem dessa palavra. Lacan diz que alguns filósofos andaram estudando aoristo, que tem relação com a letosfera, com a aletheia e com o lete. Nomearemos isto com a ajuda do aoristo, do mesmo verbo do qual o célebre filósofo lembrava que do qual a aletheia provinha, né? Então, aletheia viria da palavra aoristo, em sânscrito e em grego arcaico. Não há ninguém como os filósofos para reparar em semelhantes coisas, e talvez certos linguistas. Vamos chamar isso de latusas. Latusas. Aquilo que anula o sujeito. O mundo está cada vez mais povoado das latusas. E cabe a nós, com o apoio da teoria lacaniana, da análise lacaniana, trabalharmos contra essas latusas, que são armadilhas terríveis que estão trabalhando contra a humanidade. Obrigado.